Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar a aula de hoje, tá? E deixa eu ver. Gente, eu vou dar uma passada rápida sobre o que a gente falou na semana passada, como sempre, né, aquele resuminho de início da aula. E a gente vai começar a tocar o barco aí sobre geologia, mais sobre as estruturas que a Terra tem e que a Terra possui, tá? Eu só queria que vocês me confirmassem aí se o áudio tá bom ou não, como sempre. Tá bom, áudio. Tá bom, sim. Pronto, beleza. Então vamos embora. Na aula passada, a gente falou. Desculpa aí, minha voz falhou agora. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre as estruturas geológicas e como que o que existe na Terra por dentro, né? Basicamente, a gente destrinchou o que era a Terra por dentro, qual era a composição da Terra e seus aspectos de geologia, tá? A gente falou sobre datação e classificação de fósseis. Eu expliquei mais ou menos como funciona a datação de fóssil e tal, para a gente saber a idade, e etc. Como funcionava a datação do carbono 14, né? E vamos embora. A gente fez aquele exercíciozinho para saber a idade, tal, deu gabarito. A gente falou sobre as eras geológicas, que eu confirmei para vocês que o Enem não quer de vocês que vocês decorem essa tabela. O que o Enem quer de vocês é basicamente analisar e compreender, porque ele já vai dar a tabela pronta, certo? Aqui é aquela tabelinha mais ilustrada sobre o que acontece, né? Isso aí a gente já viu. Vamos lá. Aí a gente falou da estrutura da Terra, a gente falou sobre o que compunha a Terra por dentro, que a Terra é dividida, como todo mundo sabe, crosta, ou litosfera, manto e núcleo, né? Certo? A gente viu separadamente cada estrutura e o que cada estrutura compunha, que cada estrutura tem. Viu que tanto o manto quanto o núcleo, eles são divididos em duas partes, né? Interno e externo. No caso do manto, é manto superior e inferior. E no caso do núcleo, é interno e externo. Isso aí. E sempre existe a zona de transição entre cada um, tá? Vale lembrar sobre isso. Eu acho que vocês devem não estar lembrando direito o porquê da zona de transição. É basicamente porque não existe uma linha que diga aqui, daqui para cima é manto superior, daqui para baixo é manto inferior. A gente analisa os aspectos que a estrutura compõe, de que é composto aquela estrutura. Então, a estrutura vai se diferenciando com o tempo. Então, essa zona é chamada de zona de transição. Não existe uma linha fixa que separe os dois, tá? Isso aí é só para a gente aquecer e chegar no assunto da aula de hoje, que a gente já começa com uma teoriazinha que eu acho que a maioria de vocês já conhecem. Então, não deve ser novidade para um bocado de gente. Pelo menos para aquela galera que compreende que a Terra é redonda e não é plana, tá? Então, aí a gente entra na teoria da deriva continental, certo? Antes de começar, eu queria perguntar mais uma vez. É porque tá meio distante o áudio, ou tá bem linearzinho? Porque eu acho que a minha internet não tá tão boa hoje. Tá normal. Tá normal, né? Beleza. Tá tranquilo. Tá normal também aqui. Eu acho que é só aqui em casa mesmo, que eu tô vendo meio distante. Mas tudo bem, vamos continuar. E a gente vai falar sobre a teoria da deriva continental, que, como eu falei, já não é muita novidade para muita gente, né? Aquela teoria de que, antes de tudo, no início da formação da Terra, os continentes eram unidos em um só. E em que se baseia essa teoria da deriva continental? Tá? A teoria da deriva continental se baseia no que a gente chama de tectonismo de placas, certo? Na teoria também das tectônicas de placas, que a nossa crosta, ou seja, a superfície terrestre, ela estaria fracionada em placas tectônicas e elas se movimentavam, né, devido a isso. E observando melhor esse carinha aí, o Alfred Wegener, alguma coisa assim, que eu não sou muito bom em alemão, ele, olha, observando a estrutura, me acompanha aqui, eu já vou começar a riscar.
Caneta, tá. Então, ele observando aqui, certo que aqui esse de cá, esse último aqui, é o mais recente, tá? Então, aqui é o mais antigo e esse aqui é o mais recente. Então, observando isso aqui, ele observou que a costa da África quase que encaixava como se fosse um quebra-cabeça na América, né? Aqui onde hoje é o Brasil. É como se o Brasil encaixasse certinho lá na costa da África. E então ele ficou curioso de por que isso acontecia, né? Isso aí é um tema que gera curiosidade. Então, ele, a partir disso, começou seus estudos para analisar e desenvolver a teoria da deriva continental. Isso aí vai interferir também na nossa prova de biologia, quando a gente for falar de evolução também. Porque, assim, a gente tem espécies, por exemplo, no Brasil, na África e aqui na Austrália, que são muito parecidas, tá? E como é que surgiram essas espécies a partir da seleção natural? Como é que essas espécies tão parecidas habitam terrenos e territórios afastados por um oceano, que obviamente essa galera não conseguiu passar? Isso é um exemplo, é uma questão do Enem, tá? Que ela fala sobre, e é uma questão das provas de ciências humanas, e ela fala sobre o desenvolvimento do avestruz, né? Que na África a gente tem o avestruz, na América a gente tem a ema, a famosa ema, e na África, ou na Austrália, tem um outro espécime também, que eu não me recordo o nome, que é muito parecido com o avestruz. Então, como é que eles se desenvolveram? Então, a partir daí, a partir também confirmando a teoria da seleção natural, é que existe a teoria da deriva continental, que um dia esse continente ele estava unido, ele era um continente sólido, um continente único, e essas espécies se foram separadas pelo movimento das placas e se desenvolveram de forma similar em ambientes diferentes, no caso da África, América e Austrália. Mas ainda possuem descendentes, né? Ainda possuem ancestrais em comum, tá? E voltando para a geografia, saindo um pouco da biologia, né? E confirmando também essa teoria aí que eu acabei de falar, a partir da tectônica de placas, que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, como é que se deu a teoria da deriva continental? Existia esse continente aqui, que eu estou mostrando para vocês, esse primeiro, que era um megacontinente chamado Pangeia. Eu acho que já não é também novidade para vocês o nome esse nomezinho meio estranho, né? Que é a Pangeia. A Pangeia era supercontinente que estava todo unido, tá? E com o passar do tempo, com o passar da deriva, com o passar dos anos, realmente, você veja aqui que não é pouco tempo, 200 milhões de anos, tá? Que não existia a separação dos continentes. Então, é muito tempo. Então, com o passar desse tempo, ele foi se distanciando a partir da teoria do tectonismo, a partir da teoria da deriva continental, como a gente está falando, e acabou que esse megacontinente se fraciona em dois, tá? E quais são esses? Foram os dois continentes da Laurásia e da Gondwana, tá? Que foi fragmentado, e assim foi fragmentado o supercontinente Pangeia. Vale também ressaltar o nome do superoceano, né? Já que existia um continente só, já que era uma massa só de território superficial. Esse continente total, ou esse oceano total, basicamente cobria toda aquela região, era chamado de Pantalassa, tá? Pantalassa era o nome do oceano. Se vocês ouvirem aí na prova do Enem, futuramente, ou se cair, vocês já não se assustam, que era simplesmente um nome designado a todo o oceano lá, daquela época da Pangeia, tá? Aí eu trouxe para aqui para vocês, né, a teoria descrita em mais detalhes, mas é basicamente isso. A gente tinha um supercontinente, esse continente era chamado de Pangeia, ele foi fracionado em dois continentes, e era a Laurásia e a Gondwana, tá? E assim, eles foram se afastando cada vez mais, se afastando, e a gente tem o território que é hoje o que a gente conhece hoje, né? Hoje em dia, como o continente atual, tá? A divisão de continentes atual, que é América, Ásia, África, Oceania e Europa, tá? E por enquanto é isso, é bem simples, é só saber que um dia tudo esteve junto, tá? E eles foram se separando mediante a teoria da tectônica de placas e que a superfície terrestre ela está dividida em placas e fracionada em placas tectônicas, que a gente vai ver mais para frente, não se preocupe com isso.
Isso aí era só para introduzir essa parte aí, que provavelmente cai no simulado de vocês, uma questãozinha sobre deriva continental. Beleza? Então, simbora. E aí, a gente já vai entrar no estudo mais detalhado de rochas, né? Na realidade. As rochas que a gente conhece, um dia, eu não sei se eu trouxe para vocês antes, não, eu trouxe depois. Antes de começar a falar detalhadamente de rochas, eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês, deixa eu passar, que fala um pouquinho, essa daqui, que vai falar um pouquinho da formação do solo, de como é que uma rocha sólida vai se transformar nos solos que a gente tem hoje. Aí a gente vai estudar mais para frente, tá? Eu só quero que vocês tenham um pouquinho, um resumo disso na mente, para não se confundir nos conceitos futuros, tá? Então, a gente tinha aquelas que a gente chama, deixa eu começar a riscar, a gente chamava lá de rocha matriz, né? Que foi a rocha principal que formou todo o nosso assoalho, o nosso solo, por assim dizer. Então, a partir da rocha, do estudo das rochas, é que o solo foi formando. E o solo foi formado a partir de alguns agentes, que a gente vai ver os agentes do intemperismo, tá? Os agentes erosivos, os agentes que contribuíram para a formação do solo que a gente tem hoje. Como eu trago para aqui vocês, ó, o leito rochoso ele começa a se desintegrar a partir de alguns agentes. E quais agentes são esses? Os agentes, a chuva, os agentes químicos e físicos, né? No caso, a chuva, a vegetação, que vai se formar a partir da chuva. Principalmente, a formação veio basicamente da chuva, né? Da ação física, né? Das gotas de chuva e que vão fracionando essa rocha e vai se quebrando e se desmineralizando e formando os primeiros tipos de solo. Tá? A gente vai falar de horizontes mais para frente, quando a gente for estudar detalhadamente sobre o solo. Então, voltando lá, eu só queria que vocês lembrassem disso, que um dia tudo foi uma rocha matriz, era uma rocha única, tá? Que ela não era fracionada e dividida nos tipos de solo que a gente tem hoje. É o que eu quero que vocês entendam agora. Oh, meu pai do céu, por que não passa? Passou. Eita, é um trabalho, viu? Pronto. E aí, a gente vem no estudo de rochas, tá? Dos tipos diferentes de rocha. Existem vários tipos de rocha. Um dia ela foi uma só, tá? E a partir da ação da erosão e do intemperismo, ela foi se fracionando, tá? Beleza. As rochas, elas são divididas em magmáticas ou ígneas, são divididas em sedimentares ou estratificadas e em metamórficas ou cristalofilianas. É isso mesmo. Esse nome é estranho, tá? Lembrar dessa parte do cristal. Oi? Não, essa parte do cristal. Esquece. Tá. Vamos embora. Então, vamos lá. Não se preocupa com isso. E voltando aqui. A gente vai estudar detalhadamente cada um, tá? Vamos começar pelas rochas magmáticas ou ígneas, tá? E da onde é que surgiram esses tipos de rocha? As magmáticas ou ígneas, elas são provenientes do resfriamento do magma, tá? O vulcão foi lá, expeliu aquela lava, expeliu aquele material que estava dentro da Terra, que estava lá no nosso manto superior, no caso, e ele é expelido para fora, e a partir do resfriamento desse material é que a gente tem as rochas magmáticas. É bem simples, né? Só lembrar, magmáticas, magma, tá? Talvez o ígnea aí seja um pouquinho mais difícil de lembrar, mas é só lembrar que ígneo vem de fogo, né? E vem de lava, e aí você remete a vulcão e etc, tá? Então, esse tipo de esse tipo de rocha, ele é fundida no interior, certo? Ela é proveniente do manto superior e da crosta inferior, ou seja, do material que está lá dentro, né? Abaixo da superfície. E ele é expelido através dos vulcões e também através das fossas, das fossas marítimas, certo? Ou seja, daqueles buracos na fossa marítima. E ele é expelido de dentro da terra e ele é resfriado. Na medida que ele se resfria, ele forma a rocha fundida se torna a partir sai do estado líquido para o estado sólido e forma esse tipo de rocha, tá? Na superfície
quando a gente tem, por exemplo, aí tem, a gente tem a rocha magmática, certo? Que é um tipo de rocha. Dentro das rochas magmáticas, a gente tem mais dois tipos, dois subtipos, certo? Que são as rochas de superfície e as rochas de profundidade, tá? O nome é basicamente autoexplicativo, mas ele pode vir de outras maneiras. Ele pode vir mascarado, digamos assim, numa questão. Ele pode vir com a forma, com o tipo de rocha extrusiva, exógena ou vulcânica, ou ainda de intrusivas ou plutônicas. Mas é o mesmo tipo de rocha, são só sinônimos, tá? Que eu quero que vocês associem isso aos tipos de rocha de superfície, aquelas que estão na superfície, claro, e as de profundidade, beleza? As de superfície, extrusivas, exógenas ou vulcânicas, é aquele que o material foi expelido no vulcão, certo? É aquele que saiu e foi fundido e ele se condensou, ele formou a rocha na superfície, certo? E ele é chamado de extrusiva, exógena ou vulcânica, tá bom? E tem aqueles que ele é resfriado dentro do vulcão, ou seja, deixa eu tentar desenhar aqui um vulcão para vocês, beleza? A gente tem aqui o vulcão tal, e aí aquele material que é expelido do vulcão e ele se condensa geralmente naquele terreno ali adjacente, né, do vulcão. Suponha aqui que aqui é o material que está sendo expelido, tá? Era bom eu trocar de cor. Vou fazer um bem mais esquemático aqui, beleza? Beleza. Tá. Aí, beleza. O material que está lá no manto superior e na crosta inferior, ele é expelido, tá? Ele sai na forma de lava, tá? Na forma de magma. E ele vai se condensar, ou seja, ele vai se fundir de novo, ele vai se transformar em material que era líquido para sólido, tá? E ele vai começar a se depositar ali nos leitos dos vulcões, ou seja, ali nas redondezas do vulcão, tá? E esse material aqui agora, que eu estou mostrando para vocês, ele é chamado de rocha magmática ou ígnea de superfície. Se ela é uma rocha magmática ou ígnea de superfície, ela pode ser chamada também extrusiva ou exógena, exógena, que saiu, expeliu, exógena, que é de fora, tá? Ou vulcânica, né? Que eu acho que é mais simples de você compreender. Então, esse material que foi se depositando aqui no leito, no assoalho do vulcão aqui, é o tipo de rocha de superfície magmática, de superfície extrusiva, exógena ou vulcânica. Tá? Bem simples. De boa. Tranquilo. Aí, vamos pôr, né? Que a gente sabe que o material está em movimento. Eu vou tentar apagar aqui e não apagar tudo. Vai conseguir. Tá? Vamos supor que nosso vulcão lá, ele ainda não entrou em erupção, tá? Ele está voltando. Ele não entrou em erupção ainda. Mas existe material aqui, ó. A lava, ela tá aqui de qualquer forma. Eita, troquei errado aqui. Vou trocar a cor. Essa lava, né? E larva é outra coisa. Essa lava, ela vai estar depositada aqui, tá? Então, ela não saiu. Se ela não saiu, não houve erupção, se não existiu erupção nesse momento, ela vai, mesmo dentro, tá? Veja que ela não está na superfície, tá? Ela está lá dentro do vulcão, ela pode se condensar, ela pode se transformar de líquido para sólido lá dentro mesmo, certo? Sem precisar ser expelido. Então, ela vai se depositando, ó, aqui dentro do vulcão, ó, tá? Então, esses daí são os tipos de rocha magmática de profundidade, em profundidade, certo? Mas também conhecida como intrusiva ou plutônica, tá? Isso aí, tem alguma dúvida sobre isso? Quando ela está dentro, ela é intrusiva. Quando ela está fora, extrusiva. Quando existiu a expelição do material do magma, tá? Exógena, quando está fora. Vulcânica, quando está fora. E quando está dentro, ou intrusiva ou plutônica. Sobre isso é de boa, né? Eu acho que Tranquilo. para De boas. dizer. Então, aí a gente vem com os exemplos. Os exemplos desse tipo de rocha. A gente tem o basalto, a gente tem o andesito, riolito, o granito. Eu acho que esse é um dos que a gente mais conhece, tá? Que a gente Claro. É para todas as mesas. Exatamente, maioria. Granito, gabbro e dentre outros, tá? Isso aí tem vários exemplos.
Aí a gente tem também os exemplos de extrusiva e intrusiva, no caso, daqueles que são de superfície e daqueles que são de profundidade. No caso, ó, o basalto, esse aqui, eu vou botar assim, de superfície um S e de profundidade um P, tá? O basalto, ele é de superfície, certo? A gente tem o diabásio, que eu acho que não está definido aqui na imagem, mas ele é de superfície. Mas a gente tem o diorito aqui, ó, que ele é de superfície também, tá? E a gente tem o de profundidade, que a gente tem encontrado em profundidade. A gente tem, ó, o exemplo principal, que a gente mais conhece, o granito, tá? O granito é de profundidade, é uma rocha intrusiva, tá? E esses outros aqui, ó, o cienito, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Mas esses daqui são exemplos de superfície, de intrusivas e extrusivas. O granito é intrusivo, o basalto é extrusivo. Inclusive, quando a gente for falar de solos que têm grande quantidade de basalto, no caso, os solos de assoalhos vulcânicos, ou seja, daquela superfície próxima aos vulcões, eles são muito bom para a agricultura. Tá? Ele é rico em material, que é rico em nitrogênio e é bom para a agricultura. Isso aí a gente vai ver quando a gente for estudar em tipos de solo, para vocês verem como essa parte também interfere lá no estudo de solo. Tá? E vamos embora. Tipos de rocha, continuando, e a gente entra nas rochas sedimentares. Tá? As rochas sedimentares é de boa de lembrar, porque, olha, veja como é interessante. Ela é sedimentar ou estratificada. Quando você vê estratificado, você vê que é separado em estratificações. Ela é estratificada. Olha esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Olha essa foto aqui. Como você vê que é nitidamente separado, assim, ó, bem estratificado. Como se uma coisa fosse se depositando em cima da outra. Como se uma coisa fosse construindo a outra. Tá? Então, isso é importante quando a gente for falar das estruturas geológicas. Peço que vocês prestem atenção nessa parte aqui, ó, porque elas resultam da precipitação química. Quando ele fala de precipitação química, quer dizer que um material ele foi erodido, ele foi fruto de uma ação do intemperismo, que a gente vai estudar mais para frente. Tá? Ele é fruto dessa ação do intemperismo químico e físico, e ele vai se depositando em algumas regiões. Ele vai se depositando, tá? Por isso que ele é estratificado. É uma coisa que vai se depositando em cima da outra. É bem nítido nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Que ela vai se depositando uma em cima da outra, tá? E qual é a composição desses detritos? A composição desses detritos é de vários tipos de rocha, tá? É não só de rocha, mas também como matéria orgânica. Ou seja, se você tem, como a gente lembra lá, da formação do petróleo. O petróleo é encontrado nessas bacias, é encontrado nesse tipo de rocha, é encontrado nesse tipo de estrutura geológica. Por quê? O petróleo nada mais é do que a deposição de matéria orgânica, que a matéria orgânica vai sendo depositada em estratificações e ela vai lá sofrer aqueles processos de fermentação todo e vai se transformar no óleo, que é o petróleo, tá? E aí, essa é bem mais simples da subdivisão dela. Ela é dividida em duas partes. Inorgânica, três, na realidade. Olha, essas rochas são classificadas em inorgânicas, orgânicas e químicas. Tá? E isso reflete a deposição do material, ou seja, a estratificação daquele material e a composição dele. Se é uma composição inorgânica, né, ou orgânica e química. Eita, pera. Ficou estranho agora. Risquei demais. Tá? Então, como eu falei aqui, se liga, esse tipo de rocha ele forma deposição de materiais. É o que eu quero que vocês guardem na mente de vocês. É que ele foi se depositando. É bem nítido, é só vocês lembrarem dessa foto aqui. Está bem estratificado, está bem dividido, tá? Eu acho que essa é a mais de boa possível. E lembrar de que essa região aí, essa região de rochas sedimentares, é onde a gente encontra as bacias de gás natural, as bacias de petróleo. Então, quando você vê bacia sedimentar na sua prova, você lembra, cara, petróleo, gás natural e esses tipos de combustível fóssil, tá? É sempre em bacias sedimentares, tá bom? É simples, esse é de boa. Aí eu trouxe os exemplos que eu vou passar mais rápido aqui, ó. A argilite, que vai dar argila. Tem o carvão mineral e o carvão mineral, no caso, né? Porque o carvão normal é outra coisa, o orgânico. Aí você tem aqui um conglomerado, que é vários tipos de rocha, que é inorgânico, isso aqui. Isso aqui já tem composição orgânica, esse de o carvão. Areia,
alite, calcário, arenito, tá? São exemplos de rochas sedimentares ou estratificadas. Esse é o bem de boa. É só lembrar das bacias sedimentares onde tem petróleo, que é uma coisa em cima da outra, é um acúmulo, e assim vai, tá? Vamos embora. E, por fim, as rochas metamórficas ou cristalofilianas. Caramba, esse nome é estranho de dizer. Que aí a gente se confundiu, né? Mais pra frente. Estranha. Nossa. Esse tipo de rocha é o tipo de rocha realmente mais estranho. Porque a gente chama que esses tipos de rochas, eles passaram por um processo de metamorfose, ou seja, um processo de transformação. Ou seja, desculpa. Esse tipo de rocha nada mais é do que uma rocha magmática, uma rocha sedimentar que passou por um processo de transformação. Ou seja, ela passou por esse processo de uma rocha pré-existente. Existe aquele tipo de rocha mais antigo, ele passou por um certo processo e ele foi chamado de rocha metamórfica ou cristalofiliana, tá? Então, dessa forma, esse tipo de rocha, ele deriva tanto de rocha magmática quanto de rocha sedimentar, foi o que eu falei. Ele tem essas duas derivações. Eu mostrei. Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu botar até de outra cor. Que ele deriva das rochas metamórficas, essas rochas, as rochas metamórficas, elas derivam das rochas magmáticas e das sedimentares. E ambas passaram por um processo de transformação, mediante a ação de agentes especiais. Quais são esses agentes? Os agentes da temperatura e da pressão, tá? É o que eu estou falando. O mármore, o quartzito, o gneiss, o xisto e o filito, eles são rochas antigas, são rochas magmáticas. No caso do mármore, é um tipo de rocha magmática. O gneiss, eu acho que é um tipo de rocha magmática. O xisto é um tipo de sedimentar, que vai dar aquele que a gente chama de xisto betuminoso, que é também um tipo de combustível fóssil. A gente vai ver quando estiver estudando vou botar um M aqui, o M até M fez. Enfim. Então, por causa da temperatura e da pressão que estava lá dentro da Terra, ou seja, a pressão que foi imposta nesse tipo de rocha, que eles acabaram sofrendo processos de se transformando do granito para o mármore, do xisto de uma composição orgânica e inorgânica de uma bacia sedimentar, e o gneiss também. O gneiss é tipo... vocês já ouviram falar de obsidiana? Então, é a rocha que vai dar origem à obsidiana, que é uma rocha bem estranha, bem bonitona lá, que a galera usa também como decoração. Tá? Então, é só lembrar que essas rochas, tá no nome, né? Metamórfica. Se ela é metamórfica, ela passou por uma metamorfose, ou seja, um processo de transformação, mediante alguns agentes, tá? E que agentes são esses? Temperatura e pressão, principalmente. Tá? A temperatura do interior da Terra e a pressão no interior da Terra fez com que essas rochas passassem por esse tipo de transformação, tá? E a gente tem esses três tipos de rocha: magmática, sedimentar e metamórfica, tá? Três tipos. Três, tá? Beleza, é isso. Sobre rocha, é basicamente isso, tá? Lembrar de quais são elas e suas características. Opa. Então, vamos para adiante. E eu trouxe essa questão aqui, tá? Essa questão aqui é do Enem 2010. A gente vai fazer ela rapidinho, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, tá? E vamos fazer rapidinho. Vou ler... 2 minutos e meio? Só 2 minutos. Vou ler com vocês, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Tá? Senão a gente acaba perdendo um pouquinho de tempo. Aí, não se preocupem, tá? A gente... o esquema mostra o depósito em que aparecem fósseis de animais do período Jurássico. As rochas em que se encontram esses fósseis são... Então, tá. Olha, primeiro que a gente já vem ver algumas palavras-chave aqui nessa questão. Olha. Depósito é uma palavra-chave, é uma palavra que eu grifaria lá na hora. Fósseis já era outra palavra que eu grifaria lá na hora, tá? Isso aí já remete, antes de ler, já me remeteria à bacia sedimentar. Já me remeteria ao tipo de rocha sedimentar. Por quê? Depósito
É justamente isso, está se depositando uma coisa em cima da outra, tá? E se a gente for lembrar de rocha metamórfica, ou metamórfica o quê? Magmática, a gente vai lembrar de vulcão, vai ser de material que está dentro, tá? Que está dentro na estrutura interna da Terra, tá? Então já não pode ser. E se a gente for falar, pode até ser metamórfica, se a gente for falar de xisto ou de alguma coisa que também foi sedimentar e foi sofrer processos de transformação, tá? É isso aí que é já para a gente se ligar. Aí a gente vê o esqueminha. No esqueminha ele mostra lá tipo, um bicho morto, né? Que foi soterrado aqui, planta que foi soterrada também. Isso aí a gente já remete a combustível fóssil, né? A gente já remete à bacia sedimentar mesmo. A questão Enem sobre isso é lembrar que, velho, se ele está falando de combustível fóssil, se tem matéria orgânica no meio, você já lembra de bacia sedimentar, você já lembra de tipo de rocha sedimentar. Não é outro tipo de rocha. É só bater nessa tecla mesmo. Tá? Lembrar das palavras-chave, como eu falei, depósito, fóssil, tá? Uma coisa soterrada sobre a outra, estratificada. Você vê aí, isso aqui é uma representação esquemática, essa parte aqui, daquela foto lá que eu mostrei para vocês. Lembra que tinha aquela rocha que ela era toda assim estratificada? É bem simples de você ver isso, tá? Não tem segredo nenhum. E vamos lá. Ele quer saber que tipo de rocha é, certo? Olha lá. Magmática. Pois a ação dos vulcões causou as maiores extinções desses animais, já conhecidos ao longo da história. Isso aí já é balela, né? Isso aí a gente já sabe que a extinção aconteceu por causa do meteoro e tal, e aquela história lá que a gente assiste naquele filme Dinossauros da Disney. Tá? Que é um filme muito bom, que eu espero que todos já tenham assistido. Então a gente já corta, né? Esse aqui já está descartado. Vou deixar esse sedimentar aqui, né? Vamos ver os erros das próximas. Magmática de novo, pois são rochas mais facilmente erodidas, possibilitando a formação de tocas que foram posteriormente lacradas. Isso aí já é muito viagem, né? Já é muita doidice. Porque erodida, ele está falando que esse tipo de rocha sofreu processo de erosão. Pode ter acontecido, tá? Pode ter acontecido. Que isso eu vou explicar mais para frente. Mas, possibilitando a formação de toca, ele quer dizer que a formação desse tipo de rocha foi porque os bichos entraram lá, né? Então, me explica aí um fóssil de 20 metros de tamanho que está soterrado. O Tiranossauro Rex procurou uma toca desse tamanho, eu acho meio difícil. É muito viagem essa daqui, tá? Então, a gente já corta. A gente tem duas sedimentares, que é já para a gente não se confundir. E metamórficas, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Eita, pé. Apaguei tudo. Então, esse aqui já está cortado, esse aqui já está cortado, e a gente está analisando essa, né? Então, pois os animais representados precisavam estar perto de locais quentes. Isso aí ele quer saber por que essas rochas se formaram. E não foi por isso que as bacias sedimentares se formaram. Não foi porque os animais precisavam de um lugar quente para se formar esse tipo de rocha, tá? Então, isso aqui a gente já corta. Aí a gente já lembra aqui, ó, sedimentar. Vamos ver a qual é que está errado e a qual é que está certo. Sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante do sedimento. Essa palavra aqui é uma palavra boa para bacia sedimentar. É uma palavra-chave para bacia sedimentar, certo? Vamos ver a próxima. Sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas na figura simboliza um evento de erosão dessa área representada. Tá? Aí a gente fica entre essas duas. Beleza. O que é que vocês acham aí? Para dar mais interatividade à aula. Vai. Eu acho que a letra B tá certa. Letra B. É B. B. A galera tá em B, né? B. B. Muito bem. É simples. Como eu falei, é só lembrar daquelas palavras-chave. Né? Quando a gente está falando de bacia sedimentar, quando a gente está falando de rochas sedimentares, olha, soterrado, depositado, deixa eu começar a grifar de novo. Depositado, fóssil, já lhe remete a esse tipo de coisa. É aquele feeling de questão, tá? E você não precisa nem ler toda para saber que tá aquelas palavrinhas, puff, que tá tudo certo. Beleza? É isso aí. E esse aqui, como eu falei, eles não passam
por esse tipo de processo de erosão? As bacias sedimentares, elas são fruto de processo de erosão, tá? Olha, veja como é diferente. Ela é fruto de um processo de erosão. Ela não sofreu erosão para ser formada, tá? É isso que eu vou tentar explicar mais para frente. Epa, risquei aqui errado. E vamos embora. Beleza, aí a gente vai falar de erosão, a gente vai falar sobre alguns agentes que interferem no relevo, que é o que eu estava falando lá. Aí eu trouxe aquela imagem para vocês, da formação do solo, e de alguns agentes que fazem com que o solo seja formado. Aí é o que eu estou falando, a água, principalmente. A água, principalmente, foi um bom processo de erosão. As plantas, como é que a planta interfere no solo? É simples, pessoal. As raízes, elas vão entrando e vão quebrando, fragmentando. Ó. A raiz vai entrando aqui, ela vai fragmentando a que a gente chama de rocha matriz, né? E vai abrindo espaço para esse novo tipo de solo e vai formando o que a gente chama de horizontes. Isso aí a gente vai ver posteriormente. Olha, o leito rochoso começa a se desintegrar. A matéria orgânica facilita a desintegração. Formam-se horizontes. O solo desenvolvido sustenta a próxima vegetação. E assim por diante. Tá? Falando sobre isso, de como a rocha foi se desintegrando, a gente tem aqueles agentes. O intemperismo, ele também é conhecido como meteorização, né? E consiste em quê? Na alteração química e física das rochas e dos seus minerais. O intemperismo é dividido em duas partes. Ele é dividido em intemperismo químico e intemperismo físico, tá? Duas partes. Ele é um importante agente no processo de formação do relevo, de formação do solo e também de moderador do relevo. Aí eu trouxe aqui para vocês essa imagem belíssima aqui, que parece um cálice, né? Que foi fruto justamente do intemperismo. Nesse caso, o principal agente para a formação desse tipo de relevo é o vento. O vento vai passando aqui, ó, e foi desintegrando, foi fracionando, né? É um tipo de intemperismo físico. O intemperismo físico, ele tem essa característica de fracionar. Ele não muda a composição química, ele fraciona o tipo de solo, ele fraciona a rocha. Então, esse tipo de intemperismo construiu esse tipo de formação de solo, esse tipo de relevo, tá bom? Como eu falei, o relevo ele interfere principalmente na formação do solo, e ele é um moderador de relevo, tá? E aí a gente parte, né, para os tipos de intemperismo. Como eu falei, ele pode ser dois, ou químico ou físico. O intemperismo químico, ó, o que eu quero que vocês lembrem sobre o intemperismo químico é justamente que ele modifica a estrutura química, ele quebra a estrutura química dos minerais, a estrutura química da rocha, ela vai ser modificada, tá? E vai culminar, se existe intemperismo, se existe processo erosivo nessa região, vai dar origem a rochas, aqui, que compõe a rocha ou sedimento, ela vai dar origem às bacias sedimentares, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Olha, as rochas, elas sofrem um processo de decomposição, ou seja, a rocha vai se decompondo pela ação do intemperismo químico. O intemperismo químico, ele está relacionado diretamente com três agentes. O agente da temperatura, a pluviosidade, ou seja, a ação da chuva ou da água, por exemplo, do mar, justamente pluviosidade da água, que pode ser dos rios, do mar, etc., ou da chuva também. E da vegetação do local. Eu também quero dar um destaque a ela nesse exato momento aqui. Não sei por que não foi no slide ainda. Vegetação. Aí foi agora. Da vegetação, tá? E aqui eles ocorrem geralmente em regiões intertropicais. Isso aí é mais tranquilo também, não precisa levar isso não. O que eu quero que vocês tirem do intemperismo químico é justamente assim, porque ele modifica a estrutura da rocha, tá? Modificar a estrutura é diferente de fragmentar. Quem fragmenta é o intemperismo químico ou físico. O intemperismo físico, ele fragmenta, que é o que eu trago para vocês agora. Ó. Deixa eu apagar isso. Que é o intemperismo físico. O intemperismo físico, ele fragmenta as estruturas, tá? Ele não desintegra a estrutura química, ele só quebra. É só a forma de quebrar.
quebra a rocha, basicamente, tá? É a desagregação ou desintegração do material de origem, ou seja, a rocha, o sedimento. Sem que haja alteração química, é o que eu quero destacar nesse exato momento. Não existe modificação nos constituintes do material, ele só se fragmenta. Então, eu trouxe aqui esse esqueminha para vocês. O intemperismo físico, ele modifica a estrutura da rocha. O químico, ele modifica a estrutura química, ou seja, a composição dessa rocha, ele modifica, o químico. Mas o físico não. O físico, ele só fragmenta, ó. Ele só quebra essa rocha, ele só divide essa rocha em vários pedacinhos, tá? Isso é a ação do intemperismo físico, que diferencia do químico, tá bom? Ele, portanto, causa uma desagregação de fragmentos cada vez menores, conservando as características dos seus minerais, aumentando a superfície de contato dos fragmentos, colaborando com o intemperismo químico, certo? Entendo que esses dois agentes, eles trabalham juntos, tá? Um não é separado do outro, mas são processos diferentes, tá bom? O químico, ele altera, por causa assim, a chuva. Vocês lembram que a gente vai falar mais para frente do processo de lixiviação, tá? Que é quando a água carrega o sedimento superficial daquela terra, né? E vários outros processos. A temperatura também influencia naquele processo de dilatação e compressão, né? Ou seja, se você tem uma temperatura alta, os materiais tendem a se dilatar. Se você tem uma temperatura menor, os materiais tendem a se constringir. E também a ação da vegetação, que é o que eu quero mostrar. Eu acho que tem uma figura mais para frente. Então, esses três aspectos tá lá no intemperismo químico. E o intemperismo físico, ele só fragmenta a rocha. A partir, por exemplo, altas temperaturas, a rocha se dilata e tende a se fracionar e se quebrar. Então, o intemperismo físico, ele colabora com o químico. Presta atenção, nessa imagem aqui que a gente pode ver. Pronto, a gente tem aqui a rocha fragmentada, certo? Isso aqui colabora para o intemperismo químico de que maneira? Se bate uma chuva aqui, nesse caso, a água tem como... deixa eu trocar até de cor aqui, ó. Botar um azul para simbolizar a água. A água pode passar por dentro desses veios, ó, e ainda mais intensificar os seus processos de intemperismo, o processo de intemperismo químico, que nesse caso se intensifica, tá? Aí eu trago para vocês essa imagem aqui agora, ó. Não era essa agora, mas ela tá mais para frente. Fatores que influenciam no intemperismo, como eu falei, o clima é um dos fatores principais. Porque o clima ele modifica o grau de pluviosidade, certo? Ou seja, a quantidade de chuva de uma região. Ele modifica a temperatura de uma região. Eita, meu dedo não está aparecendo. Modifica a temperatura da região, certo? E modifica a temperatura, a pluviosidade e, consequentemente, a vegetação, porque a gente sabe que a vegetação se altera dependendo do clima da região, certo? Então, é o principal agente do intemperismo, pois ele determina a quantidade de chuva, a temperatura que a rocha vai atingir, né? Alterando quimicamente seus materiais. O clima também determina a quantidade de ventos e altera fisicamente as rochas, tá? O clima, vejam aqui, o que eu quero falar. Ele está agindo nos dois tipos de intemperismo, tá? No físico e no químico. O intemperismo físico, tá? Ele é caracterizado pelo quê? A ação do vento, a ação da temperatura no local, que pode fragmentar as rochas, ou seja, a temperatura sobe, as rochas se fragmentam, certo? E tem o processo químico, o intemperismo químico, que é o quê? A chuva, tá? Isso tudo está no meio do clima, né? Nada, tá tudo dentro do que a gente conhece como clima, certo? E eu dei destaque aqui à planta. Por que eu dei destaque aqui à planta? Porque diferentes vegetações podem gerar ações diferentes. Calma, deixa eu tentar simplificar. Por exemplo, imaginem comigo uma encosta. Eu vou até tentar desenhar aqui. Deixa eu desenhar. A gente tem aqui uma encosta, tá? Essa encosta, ela nesse primeiro momento, ela tem muitas plantinhas. Ela tem uma vegetação... Eita, ficou bem fraquinho. Deixa eu aumentar aqui para ver se vai. Pronto. Ela é realmente muito arborizada, tá?
Ou seja, se bate uma chuva aqui, vamos fazer a chuva. Se bate uma chuva nessa região, essa aqui é a chuva, tá? A vegetação, perceba comigo, vai impedir, vai fazer como se fosse uma barreira, certo? Acompanhe comigo, espero que vocês acompanhem. Ela faz como se fosse uma barreira aqui, para que a chuva não incida perpendicularmente no solo, tá? O solo ele está protegido nesse exemplo, né? E a água ela vai escoar pela vegetação e vai descer o morro, tá? Então, ela não vai deixar com que agentes do intemperismo químico, como a chuva, que é um dos exemplos, possa alterar drasticamente aquela região, tá? Aquela região. Vamos supor o contrário. O contrário não. Outra situação. A gente tem aquela mesma encosta, tá? E ela está completamente nua. Não tem vegetação na encosta. Não tem. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que a chuva vai incidir em cima daquele território, certo? Em cima daquela encosta. O que vai fazer com que o intemperismo químico haja de uma maneira mais intensificada. Ele é mais intenso nessa região. E pode ocasionar, como eu falei, o processo de lixiviação, o processo de degradação daquele relevo. E isso ocasiona o quê? O famoso deslizamento de terra. A terra que estava assim, aquele território assim que era mais inclinado, pode se fragmentar e descer e rolar ladeira abaixo, e ser quebrado e ocasiona o que a gente chama de deslizamento de terra, que é quando a gente estuda aquela parte de territorialização, de popularização, da onde a população está residindo, em um problema da cidade, né? Da favela, por exemplo. Quando você desmata uma encosta, cria casa, deixa aquele solo, aquele relevo completamente aberto à ação do clima e ele acaba desmoronando, tá? Isso é um problema das cidades, é um problema recorrente aí que a gente vê muito em cidades grandes, como Rio de Janeiro e São Paulo. Isso aí é mais um trabalho para o nosso amigo Arthur falar sobre as implicações geográficas mais políticas sobre esse assunto, tá? Para falar do intemperismo e das modificações da erosão, tá? É isso. O relevo, como eu falei, eu acho que foi até complementando. Aquele exemplo serve basicamente sobre isso. Dependendo de cada relevo, a ação do clima e a ação do intemperismo pode ser diferente, certo? Pode ocasionar diferentes ações do intemperismo. Ele determina o fluxo de água. Deixa eu começar a grifar de novo. Eu sempre esqueço de grifar. Então, o relevo, ele determina o fluxo de água de uma região, o fluxo de infiltração da água, se ele não tiver recoberto por uma vegetação, mais aplanadas, não é maior, tá? Isso é importante, pois quanto mais tempo de contato da água e a rocha, mais reações químicas aumentam a intensidade do intemperismo. Foi como aquele exemplo que eu falei, eu acho que eu acabei explicando o relevo e o clima em um exemplo só. Aquele exemplo da encosta. Então, dependendo do tipo de relevo, a ação do intemperismo, a ação da erosão pode ser intensificada ou não, certo? Dependendo dos agentes que trabalhem nesse tipo de relevo. Tá? Se ele tiver uma plantação, então ele está protegido. Nesse exemplo de uma encosta, ele não vai sofrer tanto com a ação do intemperismo. Se ele tiver peladão, se ele tiver nu, ele vai sofrer, quanto menor, ele vai sofrer mais com a ação da erosão. Esse relevo tende a sofrer deslizamento, tá? Continuando aí a gente entra nesse assunto bacaníssimo, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar sobre tudo. Eu espero que dê. Mas vamos lá, vamos tacar o barco aqui, porque eu queria mostrar algumas imagens também. Sobre as estruturas geológicas. As estruturas geológicas, elas também são chamadas de províncias geológicas, tá? E elas são as formações rochosas e estruturais que compõem a superfície terrestre, certo? Elas são as estruturas que compõem a superfície terrestre. E a gente pode separar, fragmentar em três. Quase sempre que
coisa aqui. Nos escudos cristalinos, deixa eu dividir isso aqui, tá? Nos escudos cristalinos, as bacias sedimentares, olha esse nome de novo aí que está carregando a gente aqui até agora, e os dobramentos modernos, tá? Aqui, eles indicam, entre outras coisas, tá? Saber se aquela região é uma região de escudo cristalino, saber se aquela região é uma região de bacia sedimentar ou de um dobramento moderno, elas podem nos dizer algumas coisas. Podem nos dizer a composição do terreno, de que aquele terreno é feito. Por exemplo, se eu sei que a minha região onde eu moro, eu resido, é uma região de escudos cristalinos, tá? Eu já sei a idade dela, eu consigo definir qual é a idade dela, qual é a composição dela, mineralógicas dela, tá? Eu consigo ter todas essas informações sabendo em que parte da estrutura geológica que eu estou, tá? Aí eu trouxe aqui, ó, como eu falei lá antes, os combustíveis fósseis, eles se encontram nas bacias sedimentares, como o petróleo, o gás natural, cristalinos, eles possuem a maior quantidade de minerais, ou seja, as reservas de ouro, as reservas de alumínio, desses minerais, geralmente não, sempre estão nos escudos cristalinos, tá? Por isso que eu sei, se a gente saber onde é que a gente está, a gente consegue definir a idade, que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu ampliei essa imagem, não se preocupe, vou até dar uma ampliada aqui. Ampliei. Sabendo em que estrutura que eu estou, sabendo aonde eu estou, se eu estou no escudo, se eu estou numa bacia, se eu estou num dobramento moderno, eu sei que o escudo cristalino é uma região mais antiga, tá? Olha, 4,5 bilhões de anos de formação. Se eu estou numa bacia sedimentar, eu sei que ela é mais recente do que o escudo cristalino, mas não é tão recente quanto um dobramento moderno. É até autoexplicativo, né? Moderno, certo? Se é moderno, é o mais recente. E, sabendo disso também, eu consigo definir a composição de cada uma dessas estruturas geológicas. Eu sei a idade, eu sei a estrutura e como que ela foi formada, tá? Se eu só sabendo da onde é que eu tô, beleza? Isso são as estruturas geológicas. Eu trouxe detalhadamente cada uma delas, tá? Só que eu já sei que não vai dar tempo de falar de tudo, porque a aula acaba 8 horas e a gente só tem 5 minutos. Então, eu vou bater rapidinho sobre elas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou bater rapidinho sobre elas, mas na próxima aula eu volto e falo mais especificamente cada uma, tá? Beleza. Os dobramentos modernos, não se preocupe, eu só vou dar aquela batida rápida. Os dobramentos modernos, eles são os mais novos, certo? Moderno, mais novo. Beleza. Eu espero que vocês entendam que essa gradação aqui que eu vou falar é sobre a ação do intemperismo. Imaginem que o intemperismo ele está agindo e está formando a erosão do terreno. Ele está agindo sobre esses 3 tipos de terreno, esses 3 tipos de exemplos que eu estou trazendo para vocês. Então, o intemperismo ele vai agir sobre os dobramentos modernos, tá? A partir dos dobramentos modernos, ele vai pela erosão, pela ação da chuva, daqueles todos os agentes do tempo, do vento, da temperatura, vai formar as bacias sedimentares, certo? Que é mais antiga e vai formar esse tipo de coisa aqui, que são as bacias sedimentares. E, por fim, a gente chega nos maciços cristalinos, ou escudos cristalinos, tá? Ou crátons também, pode ser chamado. Então, vejam que o maciço cristalino, ele esteve mais tempo sobre a ação da erosão, certo? Beleza? Conseguem enxergar essa minha viagem que eu trouxe para vocês? Quanto mais tempo a gente for exposto ao intemperismo, mais tempo a gente for exposto a esses elementos erosivos, mais longe a gente vai chegar. Do dobramento moderno até os maciços cristalinos. A gente vai degradando. Deixa eu trazer de volta essa outra imagem. Pronto. Eu vou parar aqui. Eu não vou explicar mais detalhadamente não, porque senão vai ficar vago e eu quero que vocês lembrem bem sobre isso.
Esse processo de gradação que eu trouxe para vocês, vamos botar de vermelho aqui a ação do intemperismo, tá? Esse território aqui, o escudo cristalino, os maciços cristalinos, ele sofreu por mais tempo a ação da erosão. Percebam comigo, ó. Aqui a gente tem o dobramento moderno, né? Olha, a erosão... Deixa eu aumentar isso aqui. Calma aí. O intemperismo, ó, vai fragmentando o dobramento moderno, ó, vai comendo assim, ó, o dobramento moderno. Esse material... Epa, calma. Esse material que estava aqui em cima, que está sendo erodido, que está sofrendo a ação do intemperismo, ele vai se sedimentar, ele vai escorrer, vamos dizer assim, só para vocês entenderem, ele vai acabar escorrendo até esse tipo de região, onde ele vai ser depositado, olha, ele vai ser estratificado, ele vai ser escalonado, olha, ele vai ser depositado, sempre aquele esqueminha de escadinha que eu falei, ou seja, aquele material vai descer até esse tipo de região, que eu vou falar mais especificamente na próxima aula, tá? Certo? Ele vai acabar sendo depositado nessa região aqui. Caramba, apagou, foi? Apagou. Que ele vai ser depositado nessa região. Olha, que é uma região específica que eu vou falar para vocês mais para frente. Esse material que estava aqui em cima, ele vai ser depositado nessas regiões que a gente chama de regiões de bacia sedimentar. Tá bom? Que é a região da bacia sedimentar. E, claro, obviamente, se a gente tem um escudo cristalino, quer dizer que foi justamente o tempo e a ação do intemperismo que deixou ele assim, o bichinho. Certo? Olha, eu vou até demonstrar aqui. Espero que vocês tenham me entendendo. Eu acho que não é tão difícil de entender. Aqui era um... Ele sofreu a ação do intemperismo. Ele sofreu a ação da erosão. Ó. Ele sofre isso tudo. Certo? E aquela composição que era um dobramento moderno vai se tornar um escudo cristalino. Ele acaba se tornando um escudo cristalino. Tá? E aquele material que um dia esteve aqui em cima, que um dia esteve no dobramento moderno, ele se deposita... Eita porra! Ah, voltou. Ele se deposita nessa região, que é uma região que a gente chama de... que um dia foi uma depressão, que ela pode ser uma depressão relativa ou uma depressão absoluta. É um tipo de depressão, tá? E ele se depositou nessa região e formou as bacias sedimentares. Isso aí eu vou trazer para vocês na próxima aula, tá? Não se preocupa. Isso aí foi só para vocês verem como que o intemperismo e como que a ação da erosão ela aconteceu num território, na estrutura superficial da Terra, tá? O dobramento moderno ele vai se transformar num escudo cristalino, mas olha, veja o tanto de tempo que isso leva. Veja o tanto de tempo, 4,5 bilhões de anos para que isso acontecesse, certo? É aquela famosa frase que a gente tem: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, certo? E a água escoou, se depositou na bacia sedimentar e o restante se transforma em escudo cristalino. É isso, pessoal. A aula de hoje vai terminar aqui. A gente vai falar mais detalhadamente sobre todas essas estruturas no futuro, tá? Na próxima aula. E lembrando que provavelmente o seu simulado só vai cair até essa aula. Só até geologia. Só até o que a gente falar hoje e na próxima semana. Provavelmente, tá? Então, tá bem de boa. Suave na nave, tranquilo como esquina. Tá? Encerrei aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá? E valeu, falou, boa noite e até mais.